os números do jogo, né? Porque o São Paulo teve 61% de posse de bola contra 39% do Grêmio. Em chutes é o que chama muito a atenção, porque são 20 contra 3 chutes, só que dos 20 chutes, apenas 5 no gol, né? Isso me chama um pouco a atenção, porque era o que eu trouxe aqui para a pauta para gente, que o São Paulo teve 7 vezes mais quase chutes do que o adversário. O São Paulo teve mais posse de bola, teve controle total do jogo e pouquíssimo foi ameaçado durante a partida. A minha dúvida é como converter o volume de jogo do São Paulo em efetividade, Renan? Porque mostra que o time tem até evoluído coletivamente. Só que eu acho que quando a gente chega no terço final, é onde tem faltado alguma coisa. Você concorda? Eu queria entender um pouco dessa sua opinião e um pouco desse paralelo sobre a nossa construção, mas também da efetividade que está em falta. Se você for ver bem, a efetividade do Grêmio foi muito melhor que a nossa, né? 100% de aproveitamento acertando o gol, né? O gol, uma ali num lance, se eu não me engano, de bola parada, não lembro direito qual que foi, que daí chegaram 3 jogadores e um se precipitou, porque seria para o outro fazer com mais tranquilidade, e aquela que eu falei que o Rafael pegou do lateral do Marlon, que nesse lance há um erro, rapidinho, há um erro do Ferrarese que não pode acontecer, né, cara? Um jogador profissional, ele tem que fechar o meio, ele não pode deixar esse espaço aberto e, né, ele fecha o meio, dá o espaço lateral para o cara correr. Não, ele correu por dentro do Ferrarese. Isso é um detalhe importantíssimo de um jogador de defesa, um jogador do nível do Ferrarese, um grande jogador de seleção, né? Mas um detalhezinho. Eu acho que o São Paulo ele consegue, principalmente nesse jogo, né? Conseguiu construir muito bem, trocou muito bem passos, quase 500 passos no jogo, tendo passes verticais, não só passes laterais. O São Paulo tem tido muito problema na finalização, e não é de hoje, Felipe. A verdade é essa, não é de hoje que o São Paulo tem tido problema de acertar o alvo, e mais do que isso, colocar lá dentro do alvo, né? O que é o mais importante. O São Paulo tem tido muito problema. E aí você fica naquela, você tem que criar muito para fazer um gol, sabe? E você fica no fio da navalha. Qualquer golzinho que você toma vira um prejuízo enorme, porque o São Paulo está com dificuldade na conclusão da jogada. Tem criado, tem aparecido algumas oportunidades, né? O Ferreirinha teve muitas nos últimos 2, 3 jogos, não conseguiu finalizar bem, né? O Lucas Ferreira também não conseguiu finalizar bem. Enfim, isso aí também é questão de treinamento, Felipe, de trabalho, dia a dia. Eu sei que não tem tido tempo. O São Paulo jogou sábado à noite. Hoje os caras já devem estar dentro do avião indo para Recife. Portanto, eu sei que o tempo é muito curto, é muito escasso, né? Mas uma coisa que melhora muito é a questão da confiança também. Muitas vezes o cara tem a oportunidade de finalizar, escolhe um passe, enfim, é o treinamento. Porque eu já vi muitos jogadores saírem de uma situação muito complicada e virarem artilheiros no Campeonato Paulista. O Thiago Ribeiro, que jogou com a gente lá em 2005, no ano de 2005, o Paulo Torre, ele trabalhava com o Thiago assim, né, exaustivamente após os treinos de finalização, de todos os setores, para ele tirar do goleiro, e ele foi aprendendo isso, tanto que em 2006 ele foi o nosso artilheiro do São Paulo no Campeonato Paulista. Passa muito por isso, porque o treinamento ele te traz a confiança de quando você chegar na mesma situação dentro do jogo, você acertar, você ter a confiança de arriscar aquele determinado lance que muitas vezes o São Paulo não tem. Mas isso são momentos, é questão de treinamento, é questão de confiança de cada jogador. Um jogador que dificilmente erra o alvo, praticamente não tem entrado em campo, que é o Rian. O Rian dificilmente erra o alvo, certo? Pouquíssimas chances que ele tem, ele conclui. Ele pelo menos acerta o gol. Então tem esses pequenos detalhes, mas quando você vê a diferença ali, você tem que dar 20 chutes para acertar 5 no gol, sendo que um deles foi bola parada, que foi o pênalti, certo? O pênalti entra nessa conta ou não? Ou eu tô falando besteira? Então, um deles já é bola parada, né? Então, é uma questão a ser trabalhada nessa parada que vai ter. Quando o São Paulo vai ter seu tempo de descanso, de recuperação de quem tem que recuperar, mas de aperfeiçoar, de trabalhar esses problemas. Bola parada, o São Paulo tem tido problema. E acho que a finalização das jogadas vai passar por esse período de recesso aí, Felipe.
Boa. O Marcos Lima, ele comenta aqui, né, que o que acontece com esse time, o pessoal também aqui no chat reclamando, né, também da falta de efetividade para, enfim, fazer essas conversões em gol, até criar melhores jogadas. O Chacon, a gente teve uma conversa no nosso grupo do AT no intervalo do jogo, né, quando acaba o primeiro tempo, e ali a gente comentava, né, que o São Paulo até estava bem coletivamente, só que demonstrava ali um pouco de fragilidade, tanto na criação, quanto um pouco também nessa finalização. E aí a gente estava até conversando se era uma questão mais individual mesmo do ataque e de concretizar jogadas, ou também se estava faltando um pouco mais de capricho, também tático, para a gente conseguir chegar no ataque com melhor efetividade também, né? Porque às vezes a bola pode até chegar no atacante, mas vem de um cruzamento, vem de uma bola meio mascada e tudo mais. Queria entender um pouco de você, se é uma questão mais individual mesmo, que precisa ser trabalhado, como o Renan falou, em treinamento, ou é também uma questão do tipo do São Paulo tá precisando até de repensar em algumas coisas na hora da criação ofensiva. Tá mudo, tá mudo. Mudo? Por que mudo? Não, pronto, tá desmutado. Pode ir, Chacon. Eu achei que eu tava mutado, que eu não tava mutado, perdão. Cara, eu acho que tem alguns pontos importantes que variam de jogo para jogo e na disposição tática. E como faz falta o Lucas Moura, e eu vou chegar nesse ponto. A ausência do Lucas faz com que o Zubeldia tenha que reorganizar o time de alguma forma que ele tenha uma mínima possibilidade de criação e, ao mesmo tempo, 1 contra 1. Qual que era, eu acho que, esse pensamento? E talvez a única coisa que eu não tenha gostado do time titular do Zubeldia foi ter, e a gente até tinha discutido, eu acho que isso no debate, né, anterior, fazendo uma projeção, que iria com o Luca. Né? Eu acho que eu e o Renan, a gente foi nessa linha, né, Renan? Não sei se você me corrige. Sim. Queria com o Luca na ponta. E o que o Zubeldia faz? Ele saca o Alves, que não fez partidas fantásticas, mas é um camisa 10, mais camisa 10 que o Luciano, ao meu ver. Né? É um cara que consegue cumprir. Não, ele é um camisa 10, né? A posição dele é de camisa 10, né? É isso. E ele consegue cumprir essas funções que são passadas melhor do que o Luciano, que é um jogador que eu já disse algumas vezes aqui. Eu gosto muito dele saindo do banco de reservas, porque é um cara que faz uma fumaça danada, tem bagagem e é bom. É um bom jogador, Luciano. Né? Mas eu gosto mais dele como uma opção no banco de reservas. E aí você tem que deslocar o Oscar mais para o lado esquerdo. Aí eu não gosto dessa ideia. Porque você tem um 1 contra 1 do Lucas Ferreira, mas você tem um Oscar na posição que não favorece tanto, né? Na minha visão. Então, assim, eu acho que passa também por isso, passa por não ter um elenco com várias opções para você trabalhar por dentro, e o Luciano não é o jogador que vai te dar uma característica para você ter uma jogada triangulada pelo meio, então a gente viu muito mais jogadas laterais no jogo contra o Grêmio. E se alguém viu algo diferente, participa aqui no chat, coloca aqui, se você viu, não sei se o Fernandão, você, Masca, ou o Renan, viram muitas jogadas por dentro. Eu vi muito mais jogadas laterais. O que eu vejo um São Paulo aproveitando muito pouco isso, na temporada. Então o São Paulo precisa... Mas perdeu o Marcos Antônio, né, Gil? Além de tudo, perdeu o Marcos Antônio, que é um jogador que constrói jogadas por ali, né? Concordo. Mas assim, quando você não tem as opções, tinha o Luca, mas, pô, o menino não é o momento de colocá-lo ainda como titular, ok. Mas daí não seria a opção de variar o modelo de jogo? Colocar dois meias juntos, por exemplo, coloca o Matheus Alves e o Oscar juntos, o Oscar por dentro, e dando a responsabilidade da recomposição pelo lado para o Matheus Alves, que até fez isso, se eu não me engano, contra o Náutico, acho que ele fez mais ou menos isso. Tinha liberdade quando tinha bola, quando o São Paulo perdia, quando a posse estava com o Náutico, ele compunha a segunda linha do lado esquerdo. Isso numa recomposição. Se fosse no ataque, seria meio que um 4-2-2-2, meio que blocadão assim, dando espaço para os laterais. Só que o problema disso
é que se você faz esse tipo de formação, na minha visão, e eu até gosto, eu acho que foi o Fernandão que falou que não gosta e tudo certo. Eu até gosto do Ferrarese, não fez uma grande partida, né? Uma coisa brilhante, mas eu acho que é um bom jogador, né? Só que aí você não pode ter o Ferrarese na lateral de jeito nenhum, porque ele não é um cara que vai ter explosão para ir e para voltar, para ajudar na marcação também. Então aí você não pode, num 4-2-2-2, dobrando ali 2 volantes, então seria, sei lá, o Pablo Maia agora de volta e o Alisson com o Oscar e Matheus Alves, você teria que dar o corredor aberto para os laterais participarem do ataque. Aí você não pode ter o Ferrarese, que aí ele vai cansar. Aí vai cansar. O que eu quis dizer, Chacon, o que eu faria, por exemplo, é o seguinte: o Oscar, eu nunca que eu colocaria ele nessa função, porque além de você limitar ele lá no canto do campo, nos lados do campo, em um dos lados do campo, ele tem uma responsabilidade na marcação quando perde a bola. Ele Sim. tem que ter esse comprometimento, senão sobrecarrega o Enzo Dias. Que o Enzo Dias, apesar dele estar jogando por 2, né, é incrível, né, o condicionamento físico do Enzo, mas assim, é o comprometimento coletivo. O que eu quis dizer? Você mantém o Ferreira de um lado, aí sairia o Luciano, cara. Eu já falei aqui, na minha cabeça, o Luciano, nesse modelo de jogo, não há outra posição para ele, a não ser a posição que está jogando o André, com uma característica diferente, mas ele sendo o atacante. Então, eu colocaria 2 meias, o menino, o Matheus, com uma responsabilidade mais para o lado esquerdo, o Oscar tendo liberdade, os dois se aproximando, atacando espaço, tentando tabela por dentro, e você pensa que de início de jogo ainda tinha o Marcos Antônio para ajudar nisso. Sim. Mas, enfim, foi isso que eu pensei, não de estar o Luciano junto com o André, e de estar ali do lado direito o Lucas Ferreira como já estava, entendeu? Matheus, você faz o que você quiser dentro do campo com a bola, aproxima do Oscar, aproxima para finalizar, tenta encontrar atacante, mas perdeu a bola, pô, jovem, cara, 20 anos, você tem a responsabilidade de compor ali à frente do Enzo. Foi isso que eu tinha pensado, não deslocar o Oscar para cumprir essa função, entendeu? É isso, então, tipo, eu acho que tem opções, mas eu acho que o Zubeldia ele tem uma característica meio conservadora, e isso é natural dos técnicos argentinos, de postura no jogo. Às vezes você tá vencendo com uma vantagem mínima, na reta final é aquele cara que vai tirar um cara de meio frente para colocar mais um zagueiro, muitas vezes, né? E é natural que isso aconteça. Até pelo momento que vive o São Paulo, como a gente já estava falando dessa parte financeira, é isso que tem para hoje e é o que vai acontecer, eu acho que isso dá ainda mais força para... E força não é nem a palavra, mas eu acho que isso tira ainda mais a confiança do Zubeldia manter um time para frente o tempo todo. Por isso, eu acho que essa será a característica do São Paulo, e aí, gostando ou não, acho que não tem muito como mudar nesse momento, né? Eu gosto de um time ofensivo, um time propositivo, um time que busque o gol o tempo todo, mas neste momento acho que vai ser difícil mudar essa característica, pelo menos até a pausa para o Mundial, onde abre janela, onde vamos ver como vai ser a movimentação do São Paulo na janela de transferências, e também alguns jogadores voltando. O Lucas deve voltar depois da janela, o Ferreirinha agora não volta até a pausa para o Mundial. Então são algumas perdas importantes nesse... Porque o São Paulo já teve problema com o volante, primeiro volante. Agora o problema passa na linha de frente. Então tem sempre algum buraco tendo que ser tampado, entendeu? Então eu acho que até o Mundial, pelo menos, não tem nenhuma perspectiva de que isso mude. Eu acho que a toada dos jogos será essa. Contra o Náutico, contra o Mirassol, contra o Tadieres, contra o Bahia, contra o Vasco. São 5 até a pausa do Mundial. Esses 5 jogos, São Paulo vai ser um time extremamente pragmático, com vitórias, derrotas, empates, vitória pelo placar mínimo, muito provavelmente, derrotas pelo placar mínimo também. Vai ser um time que vai competir, mas eu acho que vai entregar muito pouco. Isso com o Zubeldia, ou vamos imaginar, o Zubeldia sumisse do mapa hoje. Não vou mais pro CT, sumiu. Chega lá um outro, chega o Fernandão, Mascari, eu, o Renan, qualquer outro, chega lá para treinar, vai ter dificuldade, e essa vai ser a característica do São Paulo, pelo menos até a pausa para o Mundial. Sem esquecer que o Lucas já está fora para amanhã. Quem sabe fosse uma opção para jogar titular. Já está fora já também para amanhã, né? O Luca ele saiu com uma entorse feia até, conversei com o pessoal do São Paulo ontem, ele estava em tratamento, eu falei, pouco provável, né? Falou, vamos ver como é que vai ser,
mais difícil, tal. Então o Lucas já não é mais uma opção. Marcos Antônio também entra aí na lista de lesionados. Então, assim, agora complica legal, pelo menos até o meio do ano.